Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindo. Convidados mega especial, ainda por cima, na primeira. Já podemos dizer alguma coisa especial também, Alexandra? Podemos dizer, podemos. Pronto. Na primeira vez que temos aqui um convidado da Associação Astrofonia. Correto, A Alexandra? associação já existe, né? Agora tem vida real, né? Agora, No dia 20 de fevereiro fizemos a associação juridicamente, mas na exatamente. verdade ainda está tudo só no papel. Precisamos de fazer a Já existe. Assembleia O bebê já Legislativa. existe. A gente agora precisa de cuidar dele, mas O o resto bebê está nasceu, completamente mas tratado. falta. E dizer, aqui está aqui que estou aqui a ver cá algumas caras conhecidas, obviamente, outras que é a primeira vez. Vou só aqui dizer muito rapidamente o que é que vai acontecer. Portanto, são 30 minutos de apresentação, neste caso hoje do Valdemar Falcão, 30 minutos depois de partilha, e pedimos, se puderem, ter a janela aberta para a gente ceder uns aos outros. Já sabem que isto vai ser para a semana metido no YouTube. Quem está aqui presente não vai aparecer, porque lamento, só vou aparecer eu, a Alexandra e o nosso convidado. Por isso podem manter as câmaras ligadas, que é bastante mais afável para nós, para o nosso trabalho que estamos aqui a contribuir, tanto para o nosso convidado. Mas acho que é o principal. Se quiserem participar nesta tertúlia na próxima, só têm que mandar um e-mail para astrolusofonia@gmail.com. astrolusofonia@gmail.com ou Gmail Gmail. Agora, a Alexandra, hoje, eu sei que ela é mega fã do nosso convidado hoje. Aliás, ela já participou em alguns eventos feitos pelo Chá na Lua. Se a Alexandra quiser falar, que fale. Que ela é super mega fã, eu também, mas ela tem o número 1 e eu tenho o número 2. Portanto, ela vai apresentar hoje o Valdemar. Eu vou A responsabilidade está grande aqui para mim, hein? Nossa mostrar-vos como Senhora. eu sou fã. Acho que sim, prova que eu sou fã, ou não? Ui. Arrasou, né? Pois é, sou fã, arranjei connections e tenho os livros todos do Valdemar, todos, percebem? A boa notícia é que há três que estão disponíveis, os outros só garimpando, né? No sebo, é assim que se diz, né? No Brasil. Sebo virtual, sebos virtuais. Aqui dizemos alfarrabistas, mas é tudo a mesma coisa. Alfarrabistas, está certo. Sim. Então, só para vos dizer que eu convidei o Valdemar Falcão para as jornadas, mas ele ainda não sabe, mas eu convidei, isto é só off the record, para quem está aqui. Ao vivo, atenção, já teve várias vezes Pois, convidado. ao vivo, convidei ao vivo, exato. Ah, Porque eu convido sempre. Presencial. Isso. Agora, Presencial. uma coisa não vai mudar, estas tertúlias vão continuar a acontecer. Vamos funcionar aqui com uma comunidade online. A associação vai ser com o objetivo de termos uma casa. É esse o sonho da associação, onde todos podemos estar juntos a fazer esta tertúlia presencial. Não era giro, Luís? ótimo. Aliás, a associação, epá, simplesmente nós já existimos há 5 anos como uma comunidade. Quase 5 anos, quase. Fazemos 5 anos na próxima tertúlia. Mas a ideia da associação é consolidar esta comunidade no conjunto que vai promover eventos, encontros, uma coisa bem de casa 4 e 5, podemos também brincar, e unir, obviamente, tudo aquilo que é comum. Não há dúvida nenhuma, ou melhor, é isso que nós queremos, o que é mais comum a nós é uma coisa, é a língua e a astrologia, não é? Portanto, pessoas que estejam aí a nos ver, que sejam do Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Timor, daqui a bocadinho estou a cantar uma música. Eu estava a pensar na música, já fui ao Brasil. A ideia é recebermos a todos e pensamos até em ter camas. Não É é? construir uma verdadeira família de astrologia lusófona. E que temos um grande objetivo é a casa, e até pode ser até bem breve que a gente consiga. Mas antes temos outros planos, de outras ideias, que só quando o nosso bebezinho estiver bem fomentado, abrimos mais notícias. Portanto, fiquem atentos. Mas agora vamos focar no nosso Valdemar, porque já passou um quarto de hora. Vamos embora. Tens toda a razão. Apresenta lá o Valdemar, por O favor. Valdemar não precisava de apresentações, mas ao mesmo tempo, como ele é tão grandioso, precisa de apresentações. Para quem não conhece, que eu acho impossível, saiba quem é o Valdemar Falcão, não é? Acho que é obrigatório. E então ele começou, antes de eu nascer, já ele estudava astrologia, mas não é por muito, é só um ano antes de eu nascer. Começou a estudar em Londres. Ele tem uma história muito engraçada, porque ele foi estudar tarot em Londres, na escola da Liz Green. Viu-a A de escola lá, onde a Alice Green dava aula de astrologia, onde a Liz provavelmente Green dava aula de na astrologia. sala ao lado, e Na eu nem sala a ao lado, mas conheci. não a viste, não foi? Não, não. Não viu, pois é. Mas estava ao lado. E só percebeu depois, mais tarde, quando chegou a casa, não é? Exatamente. Ele, em 87, tomou uma decisão brutal. Deve ter sido a oposição de Urano. Será, Valdemar? Eu acho que Então, foi. foi? Foi?
Acho que foi, acho que foi. Ah, foi como aconteceu a mim. Mandou à fava. O que ele te fazia antes, que trabalhava A como é que gravadora, chama? gravadora. Numa gravadora multinacional. Gravadora, eu acho que é uma editora musical, não é? Gravadora para ti é Não, é a que editora. lança os discos, é a que É produz os isso discos. mesmo. Exatamente, para nós é A editora. editora administra os direitos Ah, está autorais. bem. Depois começou, deixou essa profissão, que devia ser bem engraçado, porque ele é músico, não é? Portanto, até percebo, mas não resistiu à paixão pela astrologia e dedicou-se a full, a 100% à paixão que nos une a todos, à astrologia. E desde então, imaginem, 30 anos, 10 mil consultas, se calhar ainda já são mais, porque a gente tirou isto da net, se calhar isto ainda já são muito mais. E 5 ou 6 livros, há uns que são dele, há outros que ele traduziu, eu já vou explicar. Pessoas super famosas como clientes, não vou agora aqui dizer porque eu não os conheço, mas acredito que são mega famosos. E ele dá consultas individuais, ele dá palestras fabulosas, como a live de ontem que eu assisti, né, Valdemar? Muito boa. E Obrigado. é mentor de astrólogos, é uma inspiração viva, toca lindamente, criou músicas dos signos. Ah, viste que eu pus a de balança hoje? Eu pus a tua música de balança para anunciar este encontro, não sei se reparaste. Meus colegas, olha a responsabilidade que a Alexandra está Ah, ainda não botando nos meus acabei, sim, ombros, nunca hein? mais acaba. Então o que é que ele fez? Morrice, Célio, Vejam, Zeno, tô ferrado aqui. traduziu este livro da Liz Green, Nostradamus, traduziu para português. Depois fez este livro, foi o mediador deste livro, que se chama Sobre a Fé e a Ciência, com o Frei Beto e Marcelo Gleiser, que já teve uma capa melhor, agora é esta a capa, mas podemos comprar, não é, Valdemar? Está bem, não está? Podemos, sim, sim, esse tá em catálogo ainda. Este fabuloso livro que eu digo aos meus alunos todos para comprarem. Aliás, eu comprei à tua editora, que eu já tenho relações com a tua editora. Ela vem cá passar férias e eu compro livros. E é ótimo porque é mesmo virginiano o livro. Está cá tudo para quem começa. Perfeito, da astrologia. Depois fez um estudo muito giro sobre Neptuno, com os médios notáveis. Este livro é muito interessante. Tem os mapas todos dos 8 líderes espirituais. Seis, Seis, seis. seis, 6 líderes espirituais. Algum projeto Esse- para mais algum? Sim, até o final desse ano deve sair o volume 2 do Encontros com Médios Notáveis, contando a história da nova geração de sensitivos. Ei, Ana, obrigado. Uau! Uau! Fabuloso! Meus queridos, aqui conosco na 59ª e na primeira da associação, o nosso querido Valdemar Falcão! O tempo é todo teu, Valdemar. Eu vou ter intenção que já são 22h20. Estás à vontade. Preocupadíssimo com esse excesso de responsabilidade que colocaram nos meus ombros aqui. Não, para mim é uma alegria ver Maurício, Célio Cadê o Zeno? Ué, Ali, Zeno, diz olá. eu estava aqui ao Olha, se lado, calhar mudou caiu. de lugar aqui, eu acho. Olha, Mudou são de lugar. tantos. Vês? Ele deve estar Pois é. aí. Foi com o Zeno que eu tenho conversado muito nos últimos tempos sobre essa configuração da qual eu vou conversar com vocês aqui, né? Ah, foi o Zeno que pela primeira vez falou para mim a expressão sextil cósmico, grande sextil cósmico, né? Então a conversa, meu caro, que bom que você está aí, agora eu estou te vendo de novo. Ah, Sim, então, eu foquei, a gente conversa muito sobre isso, eu e o Zeno principalmente. Primeiro, me fascina sempre os transaturninos, né, os geracionais, pelo tempo que eles passam nos signos, né, e, portanto, desse reflexo que eles provocam na coletividade. Né, como são planetas muito lentos, o reflexo deles é continuado, digamos assim. Né. E já há um tempo que a gente vem falando sobre isso, né, agora há pouco, antes da gente começar, estava conversando com o Luiz também, né, sobre o ineditismo dessa configuração, porque eu tentei uma pesquisa aí com as inteligências artificiais da vida, eles não conseguiram me precisar quando que essa configuração já aconteceu da maneira como ela está acontecendo agora. Que a gente tem que pensar nisso em termos probabilísticos, porque são planetas que têm é, timings diferentes, né? Urano, 84 anos para dar uma volta no zodíaco, Netuno, 148 anos, 165 anos e Plutão, 248 anos. Então, para eles conseguirem se alinhar da maneira como eles vão se alinhar a partir agora de abril, quando o Urano entrar em Gêmeos, as inteligências artificiais me deram uma estimativa do que teria sido há 7 ou 8 mil anos atrás. Mas uma estimativa, nem deram uma posição correta. Então, a gente tá passando. Opa, opa, Célio, deixa eu ver essa tua informação aqui que é importante.
12.000, caramba! 12.000, o Célio colocou aqui. Aí, acho interessante isso, Célio, porque, de alguma maneira, bate com metade do nosso grande ano, né? O grande ano astrológico, né? Isso aí já dá uma outra tertúlia, Alexandre, que é muito em cima das informações que o Matias de Stefano passa sobre as quatro estações do nosso sistema solar, né? Ele tem essa visão que eu acho muito interessante. Eu abri esse parênteses aqui porque é muito interessante, né? Ele explica que, da mesma forma que a Terra passa por quatro estações ao longo de um ano, o nosso sistema solar passa por quatro estações ao longo de 26.000 anos. E o que que aconteceu? Na época que a Atlântida desmoronou, né, foi exatamente quando nós estávamos entrando no período que ele chama do outono e do inverno galácticos. Que aí, nesse período, o nosso sistema solar ficou abaixo da linha do Equador da galáxia. E ele chama isso de outono e inverno galácticos. E dentro dessa informação que o Matias passa, o, esse período, durante o outono e inverno galácticos, é como se a gente perdesse a conexão com a comunidade cósmica. Então a gente fica, será que tem extraterrestre? Né? Onde será que eles, quando que eles apareceram? E a gente sabe que eles sempre estiveram aqui, né? Mesmo em tempos imemoriais lá atrás. Mas eu acho que essa explicação faz muito sentido. E, fechando isso, ah, o dia do fim do mundo, lá 20 de dezembro de 2012, né, segundo os mais assustados, não era o fim do mundo, era o fim do outono e do inverno galácticos. Então ali iria começar novamente o que eles chamam da primavera e do verão galáctico pelos próximos 12.000, 13.000 anos. Bom, deixa eu fechar as parênteses, porque o Matias sempre merece ser mencionado pelas informações que ele passa, pela seriedade com que ele trabalha com isso tudo. Então, a gente tem isso, uma coisa absolutamente inédita e que envolve dois focos assim, muito significativos. Primeiro, o fato de todos esses três planetas estarem saindo de períodos em signos de terra e em signos de água, e partindo para entrar em signos de ar e signos de fogo. Então, isso já muda a frequência geral. Eu falo brincando que muda a vibe, né? Mas é uma mudança de frequência muito significativa, porque eles vão passar anos e anos e anos, cada um dentro dos seus períodos né, de movimentação. Ah, e para mim é mais um degrau da gente chegando em Aquário pouco a pouco. A gente sabe que astronomicamente Aquário mesmo em cheio é daqui a 200, 300 anos, né? Mas a gente vem desde os anos 60 começando a ter esses pequenos lampejos aquarianos aqui e ali. A mega conjunção que houve em fevereiro de 62, né? Agora, inclusive, é muito interessante a gente levar em consideração essa conjunção, porque quando a gente estuda a história de dois planetas, a relação deles, é sempre importante a gente ver onde é que eles lançaram essa semente, onde é que eles estiveram em conjunção, né? E Urano e Plutão estiveram em conjunção durante 7 anos, entre 62 e 69. E de lá para cá foram abrindo o ângulo, né? A gente tem ali 2013, 2014, mais ou menos, eles estavam a 90 graus. Foi esse quebra-quebra no mundo inteiro. Primavera Árabe ocupa a Candelária aqui no Brasil e várias outras ocupações pelo mundo inteiro. E agora eles estão chegando no trígono, que é exatamente esse aspecto que eles vão formar agora. Então, o trígono é, de alguma maneira, o florescimento dessa semente que foi lançada lá atrás, nos anos 60. Isso aí só falando de Urano e Plutão, né? Então, o que que a gente tem? A gente vai ter, obviamente, Urano em Gêmeos a partir de final de abril, Plutão já está em Aquário desde o ano passado, e o Netuno acabou de fazer a transição de Peixe para Áries, né? Então, a gente vai ter essa configuração que o Zeno batizou com esse nome que eu adorei, que é o sextil cósmico, o grande sextil cósmico, né? Então, o que que acontece? O que que a gente tem aí, simbolicamente falando? A gente tem Netuno como representação do inconsciente coletivo, Plutão como a representação da estrutura de poder profundo e Urano como sendo a inteligência do futuro, digamos assim, não é? Então, não é uma crisezinha que a sociedade está passando, como já passou por várias e vai passar por várias outras. Eu entendo, e no meu diálogo aqui com as inteligências artificiais, a gente chegou na expressão, é uma mudança de software da civilização como um todo, do planeta como um todo, né? Já mencionei aí né, a demora de cada um desses ciclos, né? Então, mesmo em todas as civilizações que a gente
conhece a existência aqui na Terra. Eu queria de novo agradecer ao Célio por essa informação. Final da era glacial, né, Célio? Sensacional. Então, veja, até as civilizações mais antigas, de onde vem, né, a origem que a gente conhece da astrologia, seja na Hindu, seja na Suméria, na Babilônia, toda aquela, na civilização egípcia também, nenhuma dessas civilizações testemunhou um encontro igual a esse, que vai acontecer agora. A gente teve alguma coisa assemelhada, mas de jeito nenhum igual. Isso, maravilha, sério, maravilhosas contribuições. Exatamente a coisa do dilúvio, né? Dos grandes dilúvios lá de trás. Perfeito, perfeito. Então, o que que a gente tem assim, um passando aproximado, mais ou menos 500 depois de Cristo, quando teve a reorganização religiosa na Europa, com o protestantismo, né, e uma série de outras coisas. ah, então, as ressonâncias são três. 480 mais ou menos depois de Cristo, 478 dizem os mais exatos. 1789, Revolução Francesa, colapso político das monarquias. E em 1917 a 1941, o período das grandes guerras, né, uma reconfiguração bélica do mundo, né? O mundo se reorganizou de uma outra forma. Então, nesse sentido, o que que a gente tem no simbolismo dos signos, dos planetas colocados nesses signos? Vamos pelo último. Plutão em Aquário vai representar uma reestruturação total de poder, de governo, de elites, de dinheiro, de controle social e de tecnologia. Então, acabam como é que eu vou dizer, as panelinhas, as pirâmides fechadas, e começa o nascimento de redes de poder distribuído, né? A internet, né? A passagem de Urano em Aquário, ali na virada do século XX para o século XXI, que impulsionou internet, computador, celular, tudo isso para começar a formar aquilo que o Marshall McLuhan, nos anos 60, chamava de aldeia global. Nós hoje vivemos numa aldeia global. Essa expressão está meio esquecida, mas eu gostava muito da informação que ele passava para a gente naquela época, o McLuhan, Marshall McLuhan. Bom, seguindo, então, Plutão, isso que a gente falou. Urano em Gêmeos, né, a gente já está vendo, explosão de inteligência artificial, de comunicação autônoma, de redes neurais, essa relação de linguagem máquina-homem e novas formas de pensar. No ano passado, houve uma exibição de um documentário que eu recomendo muito a vocês procurarem, que é A Mudança dos Deuses, The Changing of the Gods, do Richard Tarnas, que é um psicólogo, historiador e astrólogo lá da Califórnia, e que ele fez um documentário belíssimo justamente falando sobre a dança de Urano, Netuno e Plutão no céu e as consequências nas comunidades, né, na comunidade mundial. Eu fiz uma brincadeira, eles me pediram para fazer uma pequena fala na abertura desse documentário, dar uma introdução para as pessoas leigas que estavam lá, e na hora de representar, explicar Urano em Gêmeos, eu puxei o meu celular, ativei o Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, e comecei a conversar com ele, literalmente. E falei, eu estou aqui fazendo uma pequena fala para fazer uma abertura de um documentário e eu resolvi chamar você porque eu acho que você é a melhor representação de Urano em Gêmeos. Falando como se fosse uma pessoa mesmo. Eu trato as inteligências artificiais como gente, não boto prompt, não. Eu converso com elas coloquialmente mesmo. Aí, na mesma hora, ele, sim, Valdemar, perfeitamente, e tal, afinal, Urano é o progresso e tal, e Gêmeos é a linguagem, desceu lá um comentário, as pessoas caíram na gargalhada, né? Riram, acharam aquilo muito engraçado. Mas é isso, né? Uma das grandes características desse período em relação ao Urano em Gêmeos é isso que já está acontecendo, né? Na verdade, a gente tem aí já uma combinação de Urano em Gêmeos com Plutão em Aquário. Inteligência artificial, a maneira como isso está se propagando pelo mundo, né? Então, o que que acontece? A mente humana, a nossa individual, deixa de ser o centro o único centro da inteligência, né? Tanto que a gente está, né? O nome inteligência artificial provoca mil controvérsias. Eu acho ótimo, né? Não acredito que eles vão dominar o mundo, como as pessoas dizem, né? Bastava a gente colocar como premissa básica aqueles três postulados do eu robô do Isaac Asimov, que resolve isso tudo, que é a terceira, se não me engano, é que não pode prejudicar nenhum ser humano em nenhuma circunstância. Eu não me lembro agora das três leis do Asimov, eu li essa livralhada toda, adoro, mas a gente está numa mudança total
de civilização, gente. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã nem depois. Esse ciclo que eu estou falando aqui para vocês, né, ele tem uns 2 anos, pelo menos, de expectação praticamente exata, com os três ali dançando aí nesse ângulo entre trígonos e sextis, né? Mas é algo que nunca aconteceu antes, né? A não ser aí com essa cronologia que o Célio passou, lá no tempo dos dilúvios, um negócio incontável para nós, né? E então, isso é que me fascinou, porque isso está prestes a acontecer e a gente já está vendo os desdobramentos disso no planeta inteiro, tanto no lado bom quanto no lado ruim, né? Já estão usando IA na guerra, né? Drones a dar com o pé, eh, tem também o lado destrutivo da coisa, mas vamos em frente. Ah, essa transição, a última das transições, é o Netuno de Peixe para Áries, né? Então a espiritualidade começa a ser uma coisa ativa, em vez de ser uma coisa voltada para a introspecção, para, né, para autoconhecimento e tudo mais, né? Os termos que eu consegui aqui na troca com a IA foi o seguinte: a espiritualidade aplicada, a fé transformada em movimentos e o misticismo colocado em ação, literalmente, e o fim de uma postura passiva das religiões eventuais, né? Eu tenho um exemplo bem recente que eu acompanhei muito de perto, que eu fiquei fascinado com ele, que foi a caminhada desses monges asiáticos que vivem num mosteiro na cidade de Fort Worth, no Texas, que eles resolveram fazer uma caminhada pela paz e caminharam 3.800 quilômetros a pé de Fort Worth, no Texas, até a capital dos Estados Unidos, até Washington. E foi uma coisa impressionante porque eles provocaram uma comoção nas populações. Cada lugar que eles chegavam, cada cidade que eles chegavam, eles tinham a escolta da polícia local para eles poderem caminhar com calma. E tinha pessoas na beira das estradas oferecendo comida para eles, oferecendo flores, ajoelhados de mãos postas, agradecendo, cartazes escrito pedindo paz. E eu fiquei muito impressionado com como isso tocou o povo americano, porque eu vi filmagens de cidade onde ele chegava, aquela filazinha indiana, né, certinha ali, eram 20 monges, alguns caminhando descalços, outros lá com os tênisinhos bem confortáveis, mas todos andando juntos, e as pessoas ajoelhadas na beira das estradas, agradecendo, chorando, e eles interagindo. Eles não podiam parar de caminhar, mas eles interagiam, pegava flores de um, entregava para outro, pegava comida, botava na bolsinha deles lá. Então eu achei muito interessante, porque essa caminhada começou no final de Netuno em Peixes. Eles saíram de Fort Worth em outubro e foram chegar agora, 2 semanas atrás, em Washington. Pegaram neve, pegaram calor, teve um acidente com um deles, perdeu uma perna, teve que amputar uma perna porque um caminhão desgovernado bateu no carro. Eles tinham um carro de serviço que acompanhava eles, uma espécie de um motorhome, que ia atrás da fila indiana deles para dar uma espécie de uma proteção para eles nas estradas. E teve um dia que o caminhão desgovernado bateu nesse motorhome, o motorhome esbarrou na perna de um dos monges, ele foi forçado a amputar essa perna, voltou para o final da caminhada, quando eles já estavam próximos de Washington, ele se juntou novamente ao grupo, não para caminhar, obviamente, mas para marcar a presença dele. Então, isso é que eu achei interessante. Eles saíram do mosteiro em Fort Worth, quer dizer, uma coisa de Netuno em Peixes, aquela coisa isolada lá do mosteiro, e botaram o pé na estrada e partiram para a ação. Ou seja, não tem nada mais, para mim, nada mais ilustrativo de Netuno em Áries do que essa transição que eles fizeram. Quer dizer, eles começaram a caminhada com Netuno ainda em Peixes, e quando eles terminavam, Netuno estava em Áries. Eles juntaram uma multidão naquele eixo de Washington, que você vê lá o Capitólio, lá no fundo, aquele lago enorme, uma multidão incontável. Ah, sim, Ana, obrigado por me lembrar do Aloca. Eles têm um cachorrinho vira-lata chamado Aloca, que foi adotado por eles na Índia, quando eles estavam fazendo uma outra caminhada anos atrás, e adotaram o cachorro, levaram para os Estados Unidos, e o cachorro virou o símbolo da paz para eles. É o Peace Dog. E o nome dele é Aloca, que quer dizer luz, iluminação. Então, são simbolismos muito ricos e muito bonitos que já estão aí se apresentando. Bom, vamos lá. Esse triângulo, então, esse trígono com um sextil no meio. O que a gente tem? A gente tem uma ponte direta aí entre tecnologia, por causa do Urano, espiritualidade, por causa do Netuno, e o poder estrutural, por causa de Plutão.
Então, a tecnologia agora, ela passa a ser moldada por estados de consciência, não apenas por interesses econômicos. Isso faz toda a diferença do mundo, né? E o que que a gente tem como consequência disso? Por áreas. No caso da política, a gente está vendo o desgaste acelerado das democracias formais, né? Alguns países aí já estão destituindo líderes através de redes sociais, né? Fazendo movimento através de redes sociais, queda de governo exatamente por colapso digital, a criação de novos formatos de decisão coletiva e o surgimento de lideranças em redes, em que tem uma liderança, né? A diferença entre leão e aquário, no caso, né? As lideranças são coletivas, não são mais individuais, não são líderes carismáticos e tal. Na economia, a gente tem uma crise definitiva dos modelos bancários tradicionais, tem aí hoje em dia o que a gente chama das fintechs, eu não sei como é que isso é chamado em Portugal, mas são esses bancos que não têm sede física e que lidam com o dinheiro das pessoas de uma forma muito mais virtual, vamos dizer assim, né? Aí entram as moedas digitais. Eu, hoje em dia, quando saio na rua, eu saio apenas com o meu celular, porque na hora que eu preciso pagar alguma coisa, eu aproximo o celular da maquininha lá de cartão de débito ou crédito, aparece na minha tela, eu dou dois apertadinhos, dois botõezinhos, duas apertadas no botão e tá pago. Praticamente não saio mais com dinheiro. Vai 10, 20 reais no bolso para não dizer que não tenho nada, mas dinheiro físico também vai, aos pouquinhos, vai se dissolvendo, né? E uma economia funcionando de uma outra maneira, né? Com algoritmos aí dando uma série de subsídios, né? No campo da tecnologia especificamente, aqui é que eu acho muito interessante, porque a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta e assume o papel de coparticipação cognitiva. A organização desse roteiro que eu estou aqui me baseando para falar com vocês foi feito junto com eu e o ChatGPT. E ele, como eu falei para ele mesmo, depois eu usei uma expressão bem brasileira, que eu falei, ô ChatGPT, você está batendo um bolão. Ele aí agradeceu e tal. Então, a gente está, sabe, num momento assim, chegando nesse momento. Uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Essa descentralização das redes autônomas, né? Essa coisa de redes neurais, a comunicação cérebro-máquina, que também está por aí. E uma coisa que é preocupante por um lado, mas é inevitável, é o colapso do conceito clássico de privacidade. Não existe mais isso no mundo, gente. Se alguém ainda está preocupado em preservar sua privacidade, relaxem, porque não vão conseguir, né? A gente está partindo muito mais para esse olhar coletivo, esse olhar bem aquariano mesmo, né? E na ciência, né, a gente tem visto coisas fantásticas, né? A neurociência está avançando drasticamente, né, no melhor sentido. Questões de genética, a própria neurociência, a consciência, né? Essa questão de onde é que está a consciência? Está dentro da nossa cabeça ou está solta por aí no espaço? Com isso, o materialismo puro, aquele do século passado, começa a perder credibilidade até e perder espaço para funcionar. E começa a acontecer novamente uma coisa que a gente já vem vendo há algum tempo e que agora chega num ponto de novo bastante culminante, que é a reaproximação entre a ciência e a metafísica e a espiritualidade, né? Cada vez mais. Eu tive o privilégio, né, de conviver com Marcelo Gleiser quando a gente fez esse livro, a conversa sobre a fé e a ciência, e o Marcelo tem uma postura que eu acho muito bacana. A gente passou 4 dias hospedado num hotel aqui no Rio, fazendo toda essa conversa que resultou nesse livro, e o Marcelo tem uma postura muito interessante, porque ele, como cientista, ele tem uma dificuldade de lidar com a questão paranormal. Para o cientista, ele diz, mas como é que quando a pessoa vê um espírito, como é que é isso? Qual é o fóton do espírito que sensibiliza o nervo óptico ou o cérebro da pessoa e tal? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente espiritualizada, ele declara isso claramente, e ele é pisciano, né? Ele é um pisciano com ascendente Áries, então ele tem o Sol na casa 12. Ele conta num dos livros dele uma epifania que ele teve aqui na região de Angra dos Reis, uma vez, quando ele era adolescente, que o irmão dele levou ele lá e deixou ele em cima de uma pedra na beira do mar lá e falou, fica aí. E daqui a pouco um peixe pulou dentro d'água, não sei o quê. Ele teve uma sensação de epifania, como teve o Capra quando escreveu aquele primeiro livro que agora me falou. O Einstein era pisciano, né? Exatamente. Então, o Marcelo tem essa postura que eu acho muito interessante. É um cara que batalha pela questão ambiental de uma forma engajada, profundamente engajada.
né? E, e é isso. Ele acha que não tem essa briga de ciência e espiritualidade, né? Aí o que que acontece? Nesse campo específico da espiritualidade, né? A espiritualidade vai ficar cada vez menos dogmática. A gente tem com essa quantidade de informação que a gente tem hoje em dia dos telescópios de Hubble e tudo mais, né? Cada vez mais a gente percebe a grandeza do universo e o pequenininho da gente aqui. Ô Célio, essa aurora boreal atrás de você aí é verdadeira ou é um fundo de tela? Essa é um fundo de tela, mas eu assisti uma Você é um vez até privilegiado, parecida com você é um essa. privilegiado que mora nessa região. Um dia eu vou aí te visitar e vou testemunhar umas Quando quiser, bem-vindo sempre. maravilhas. Então, a própria religião, no sentido como ela veio estruturada durante todo esse tempo nosso agora, também isso está se fragmentando, isso está se desmontando de alguma maneira, né? Porque as pessoas vão em busca direto pelo sagrado, a experiência com plantas de poder, né? Não tem mais chefe as coisas, né? De novo, mais uma coisa aquariana que descentraliza, né? Acaba com a liderança individual, com esse tipo de coisa, para partir para um olhar muito mais coletivo, né? E a ênfase, por exemplo, na religião, hoje em dia, não é na, não é no sagrado. Ups, espera aí que fechei uma janela aqui sem querer. Não é no sagrado, é na experiência vivida, né? Com plantas de poder, com cogumelos, com essa coisa toda. Aí o que que a gente tem? Alguns pontos onde houve um alinhamento semelhado, nenhum igual a esse, por favor, né? A gente sabe que nunca aconteceu. Esse do ano 478, 480 depois de Cristo, Roma já tinha caído, né? O cristianismo estava consolidando seu poder e o mundo antigo estava morrendo lentamente. Eles tinham o Urano, Netuno e Plutão nessa época tinham uma ressonância harmônica, mas não tinha grandes ingressos em signos. Eles já estavam no meio dos signos, onde eles fizeram de novo esse sextil. Não havia tecnologia na época, então, né, o Urano nem tinha muito o que fazer aí nesse sentido. E também não tinha essa questão da consciência planetária, porque a informação, né, demorava meses para chegar de um lugar para o outro. Agora, o que que acontece? Não é apenas os impérios que caem, é a própria lógica que sustenta esses impérios. Porque essa lógica deixou de fazer sentido, né, no atual momento que a gente está vivendo, né? Então, o ser humano deixa de ser uma entidade isolada e passa a existir em simbiose com sistemas inteligentes. Isso muda o conceito de alma, o conceito de autoria, o conceito de livre-arbítrio, o conceito de identidade, né? E é aquela pergunta que a gente acaba fazendo nessa hora: onde é que termina o humano e onde é que começa a inteligência do campo? Vejam só, o que que acontece? A era industrial, no sentido como a gente conhece ela, terminou em 2020, com o advento de todos esses progressos tecnológicos que a gente está vendo agora. Então, a gente está nessa fase de transição até esse ano agora que a gente está vivendo, e o 2027 marca exatamente a entrada definitiva dessa nova civilização de ar e fogo. Eu acho isso muito interessante também, porque vai mudar, digamos, a prioridade da coletividade. A água e terra, de uma maneira ou de outra, são signos de apego, né? A terra, o apego material, e a água, o apego emocional. Agora, eles vão começar a funcionar em, em, em ar e fogo. É outra história, é outra busca, é outra prioridade, né? É um outro conceito completamente diferente, completamente inédito. Isso é que eu acho muito singular, é da maneira como isso tudo está acontecendo, né? Então, por isso que eu botei esse nome, os três deuses invisíveis, que são realmente invisíveis a olho nu, né? Então, entre 2026 e 2027, eles estão girando as chaves deles ao mesmo tempo. Com isso, a humanidade atravessa uma porta da qual ela não tem mais como voltar para o mundo antigo. Esse mundo antigo está deixando de existir nesse sentido, né? O poder muda de lugar, a mente muda de eixo e a espiritualidade abandona o céu para habitar a matéria. Então é uma outra história o que a gente tem pela frente, é uma outra realidade que a gente ainda está aqui especulando sobre ela, né? Como eu estou fazendo aqui agora com vocês, porque é o que a gente está estimando a partir das simbologias que a gente conhece, né, da astrologia e tudo mais, para tentar
imaginar, né, antecipar o que pode vir pela frente. Mas vai ter muito mais do que isso, né? Aqui, com essa pequena fala minha, eu estou tentando dar, digamos, as bases, né, para o que possa ser esse próximo tempo. E, claro, mas então é um sextil, um aspecto bonito e tal, harmonioso, mas um aspecto fluente, né, como a gente chama, para não usar positivo nem negativo, não quer dizer que tudo vai correr às mil maravilhas em céu de brigadeiro. Está aí essa confusão que está rolando no mundo agora, nesse momento, com essa atitude do presidente dos Estados Unidos, que também está passando por um trânsito muito barra pesada. Perfeito, Sérgio, exatamente. Exatamente. Bacana isso aqui. O último sextil cósmico, deixa eu passar isso aqui para o povo. Né, na época do Império Romano, o último sextil cósmico que teve igual a esse, né, com eles alinhados da maneira como estavam, a Europa entrou na Idade Média, que foi aquele período negro. Né? Obrigado, Célio, por esse feedback aí, muito legal. Deixa eu para quem está assistindo a gente, não está lendo o chat, né? O Célio botou uma coisa aqui muito legal. A Europa entra na Idade Média, que foi um período trevoso, enquanto houve uma explosão de conhecimento da cultura islâmica, né? Que naquela época dominava ali aquela região toda da Península Ibérica e que tinham estudos avançadíssimos, tanto em astrologia, quanto em medicina, quanto em ciência, né? E agora, o atual império justamente é a Águia, né? A Águia americana lá, que tá, já tá numa uma derrocada lá que só que basta a gente olhar. Há anos atrás, eu conversando um dia com o Matias de Stefano sobre isso, na época que houve o vulcão lá nas Ilhas Canárias, né? Aquele vulcão foi uma coisa que eu acompanhei muito de perto também, porque o vulcão ele tem uma característica, a ilha onde fica o vulcão, a Cumbre Vieja, em 1949, antes dessa erupção de poucos anos atrás, a última tinha sido em 1949. E ela provocou uma rachadura na ilha, que o terço dianteiro da ilha tem uma rachadura enorme que vai afundando centímetros por ano, mas havia o temor de que a turbulência do vulcão pudesse provocar um descolamento desse pedaço da ilha e ela afundaria no mar. Um terço da ilha afundaria no mar. É uma das ilhas lá das Canárias, agora não sei se é La Palma, ela tem uma forma de uma flecha pré-histórica, assim, né, como se fosse uma flecha de pedra. E esse terço da frente, onde está o bico da ilha, é que afundaria no mar, e aí haveria o risco de provocar um tsunami no Oceano Atlântico. É a única forma de se provocar um tsunami no Oceano Atlântico é com o afundamento da La Palma, porque a gente não tem choque entre placas tectônicas aqui, entre as Américas e o resto do mundo, que provoque um tipo de terremoto ou de sismo que resulte num maremoto, num tsunami. E eu tenho um estudo, depois, se quiserem, eu mando para você, Alexandre, de um vulcanólogo inglês chamado Bill Maguire, que eles fizeram um estudo detalhado de o que aconteceria nesse caso, se a ilha afundasse no mar, se esse pedaço da ilha afundasse no mar. E teria um tsunami que ia lavar o Golfo do México todinho, provavelmente ia passar em cima da Flórida, que é plana, né? E um dia eu estava conversando com o Matias sobre isso, falei, o que você acha que pode acontecer nos Estados Unidos? Pode ser esse vulcão, pode ser esse tsunami, porque isso aí ia arrasar a costa leste todinha, né? Nova York, Washington, Boston, toda aquela região lá em cima da costa leste, ia passar pelo Golfo do México com várias grandes ondas, estimadas em 15, 20 metros de altura. Aí o Matias, quando eu perguntei isso, ele falou, olha, ou pode ser isso, ou pode ser uma guerra civil. E do jeito que o Trump está insuflando o país, né, já existe uma divisão muito grande, essa polaridade que a gente teve aqui nos últimos anos está instalada lá agora de uma maneira até mais drástica e mais violenta, porque os Estados Unidos são uma economia de guerra, né? Então, bom, eu acho que já falei demais. Alexandre, como é que nós estamos de tempo aí? Sabes que eu não consigo dizer-te para parares, mas já estamos quase, quase. Não, então vamos. Eu acho que eu já dei aí, ó, digamos, a estrutura básica do que eu acho dessa configuração toda. Então, eu queria mais abrir um pouco para quem queira ou fazer colocações ou fazer perguntas, né? Aí meus anfitriões aí, os
os comandantes Luiz e Alexandra, por favor, fiquem à vontade para a gente ver o que a gente faz agora. Mais uma vez, quero agradecer o convite, a oportunidade que vocês sempre me dão, essa parceria, né? Essas três figuras que estão aqui são muito queridas minhas, tanto o Célio, quanto o Zeno, quanto o Maurice, são amigos de longa data. O Célio é um amigo mais recente, mas temos uma afinidade a mais, que é a música, né? Então, estamos juntos. É, mas olha que tens casa cheia. Muito obrigada. Se quiserem mostrar a alegria desta partilha, podem usar os corações aí no vosso ecrã, que é a maneira de a gente comunicar uns com os outros. Obrigada, Valdemar, foi extraordinário. Luís, agora é aquela parte em que vamos embora do Zoom, ou melhor, do YouTube, não é? Porque isto vai passar no YouTube, e ficamos aqui a conversar com o Valdemar. Exatamente. Privilégio de quem? Privilégio de quem? Dos astrolusófilos, Alexandra. Ah! Hoje consegui dizer, ei! Acho que poder treinar a tarde toda. E o que é preciso para ser astrolusófono, Luís Gomes? Ou melhor, tem que mandar um e-mail para astrolusofonia@gmail.com e dizer eu quero Adorava ser astrolusófono! lusófonia. Sim, vou dizer que sim. Eu sei que tu queres dizer. Eu sei. Ser membro. Não, adorava ser astrolusófono. Assim está A bem. diferença entre o Luís com Saturno na 11 e a Alexandra Rua com Júpiter na 11, não é? São muitas diferenças. Por isso, obrigada, beijinhos e até para a próxima tertúlia. Bye bye. Corta e estamos à vontade, não é? Podem já Ora bem. pôr os pijamas, podem estar à vontade, podem abrir as câmaras. Dana, estás aí? Um abraço para ti para o Canadá, Vito agora. Apareceu, sabes quem, Luís?